Estamos de volta com o programa Vida e Saúde aqui pela Rede Século XXI, conversando com o Dr. André, infectologista, médico infectologista, sobre essa doença que tem, de certa forma, prejudicado e, de fato, tem alarmado um pouco cada um de nós. E a gente precisa observar cada vez mais, até mesmo não só é o nosso comportamento, mas saber qual é o comportamento desse mosquito, a Aedes aegypti, que tem transmitido, a gente já colocou aqui 4 doenças e a gente precisa estar atentos a isso. Nós começamos a falar sobre a questão dos sintomas, aliás, nós vamos começar a falar sobre os sintomas, então eu gostaria de convidar, doutor, para a gente dar um pulinho aqui. Nós temos uma tela aqui e nela nós temos aqui algumas, eu acho que seria importante, por exemplo, nós temos os sinais e sintomas da dengue, zika e chikungunya. Nós temos ali, por exemplo, em relação à febre e duração, né? O senhor poderia comentar sobre cada uma delas, por favor? Então, esse é um quadro comparativo entre essas 3 principais doenças, né? Ele é bem famoso, ele aparece em vários materiais de referência. Então, aqui, assim, ele coloca os sintomas e da forma que ele se apresenta nas 3 doenças. Então, em relação à febre, então isso é bem diferente do chikungunya e dengue em relação à zika, né? Porque o zika geralmente é uma febre baixa ou nem tem febre, né? E ao contrário, a dengue e a chikungunya geralmente cursa com febre alta, né? Então isso é uma diferença bem marcante do zika para as outras duas, né? Assim como os outros sintomas, né? Vale destacar o quê? Dor em articulação, que é uma marca aqui da chikungunya, então isso é muito importante na chikungunya, né? Dores articulares, que inclusive podem cronificar, que é o que a gente não vê nas outras duas, né? Outra situação aqui, conjuntivite, né? Então é muito mais frequente aparecer no zika do que nas outras duas, né? Então no dengue a gente praticamente não vê, no zika ele é bem importante, né? Hipertrofia ganglionar, então aumento de linfonodos no corpo, muito mais comum no zika do que nas outras duas também, né? Manchas na pele aqui, ó. Isso é segundo aqui. Isso. Então as 3 podem ter, né? Só que aqui no zika também, é muito mais frequente aparecer no zika do que nas outras duas, né? Mas enfim, então é um quadro comparativo para a gente tentar diferenciar clinicamente essas 3 doenças, né? Vale lembrar que às vezes nos primeiros dias da ocorrência da doença é praticamente impossível fazer essa distinção, né? Inclusive com outras doenças. De qual seria a doença? De qual seria a doença, inclusive com outras, como leptospirose e febre maculosa. Então é muito importante sempre alinhar o quadro clínico, os antecedentes epidemiológicos, né? Então, por exemplo, dengue a gente tem uma incidência alta na nossa região. Essas outras 2 doenças já não. Então a gente teria que questionar se a pessoa viajou recentemente, onde que ela esteve, né? Para poder fazer uma suspeita clínica mais consistente. Agora, vamos supor que eu comece com um dos sintomas, porque pode ser o fato de eu ter um dos sintomas não quer dizer que necessariamente eu tenha sido picado pelo mosquito. Mas qual é qual que é o start que eu tenho que ter? Olha, eu tenho que procurar um médico. Qual é o primeiro sintoma que, de fato, ou tem se mantido para que eu fique atento? Não, eu vou ter que ir a um posto de saúde para saber se é, de fato, uma dessas doenças. Qual é a primeira preocupação que a gente tem que ter? Na verdade, assim, a gente sempre vai ter que fazer um manejo pensando que seja dengue, porque ela é que tem mais chance de evoluir com formas graves, né? A gente tem quadros graves associados ao zika e chikungunya, principalmente neurológicos, né? Mas são muito menos frequentes. Agora, a dengue não, ela tem uma chance um pouco maior de evoluir com formas graves, então a gente vai sempre pensar que seja dengue, né? Tá. Agora, uma questão assim, pode ser uma pergunta bem, né, mas uma doença pode evoluir para outra, não? Necessariamente, por exemplo, se detecta que eu tenho a dengue, isso pode evoluir? Não. Para outra doença, uma delas? Não, eles são vírus diferentes. Vírus diferentes. O que pode acontecer, não é uma situação frequente, mas pode acontecer, o mosquito estar infectado com outras doenças, com mais de um tipo de vírus, né? Então, o mosquito pode carregar vírus do dengue, vírus da zika e do chikungunya. Então, existem relatos de casos na literatura médica de co-infecção. Então, um mosquito infectado com 2 ou 3 vírus pica uma pessoa e transmite ao mesmo tempo mais de um vírus. Então, isso pode acontecer. Tá, mas não que haja evolução do quadro de uma coisa para outra. A partir do momento que tem dengue, se a pessoa estiver só infectada com o vírus da dengue, ela não vai ter as outras doenças. Tem alguma desses sintomas aqui? Nós temos aqui, ó, febre, manchas na pele, dor nos músculos, dor na articulação, várias aqui, algumas delas você citou, mas assim, tem alguma que tem que trazer uma preocupação maior, independente do vírus, aliás, da doença que eu desenvolva?
Na verdade, esses sintomas iniciais aqui, em termos de gravidade, não tem tanta relevância. Tá. Né? Agora aqui, alterações hemorrágicas ou acometimento neurológico, dentre esses sintomas, são os que preocupariam mais. Né? Vale lembrar que no caso da dengue, a gente tem um fluxograma de atendimento já muito bem esclarecido, que tem sinais de alarme. Né? Então, os médicos que atendem em pronto atendimento, posto de saúde, Okay. eles já estão treinados para identificar os sinais de alarme. Uhum. Né? Dor abdominal, dispneia, alterações de sinais vitais, tontura, lipotímia, enfim. Uhum. Então, tem alguns sinais de alarme que a gente tem que ficar atento. Agora, desses sinais, desses sintomas aqui, existe algum que seja... Porque aqui tem, quando fala assim, tem caso raro e tal, leve, mas existe alguma destes sintomas, não destes, perdão, dessas doenças que a pessoa, que é raro acontecer? Por exemplo, olha, esse fato nunca aconteceu na literatura médica em relação a essa doença. Tem algum caso ou são mais estes aqui frequentes? Esses são os sintomas mais frequentes, os sinais e sintomas mais frequentes mesmo. Uhum. Como eu falei, tem complicações neurológicas, né, de vários tipos, né, encefalite, meningoencefalite, que podem estar associadas aos 3 vírus, na verdade, né? Tá. Mas são situações mais raras, né? Então, a grande maioria vai ficar nessa faixa aqui de sintoma. Então tá bom. Podemos voltar, doutor? A gente falava aqui no intervalo, quando se tratasse a questão dos sintomas, em relação à questão de classificação de riscos, não é? E essa questão, essa questão da classificação dos riscos, esta classificação está relacionada a isso aí? Na verdade, conforme eu falei, o fluxo de atendimento está preparado para atender os casos de dengue, porque é aquela doença que tem maior risco de evoluir com formas graves, né? Então, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, os pronto-atendimentos, eles já estão preparados, treinados para atender esses casos e conduzi-los como dengue, né? Então, a partir do momento que a pessoa chega com uma queixa compatível, né, por exemplo, um quadro febril agudo acompanhado de dor de cabeça, dor no corpo, o colega possivelmente vai pensar em dengue e já vai dar início a um protocolo de atendimento, né? Aí, a depender das características clínicas daquela pessoa, os fatores de risco, se ela tem ou não, ele pode ser enquadrado em diferentes classes de atendimento. Por exemplo, no estágio A, na classificação A, é aquele paciente que não tem comorbidades e não está se apresentando com nenhum sinal de alarme, né? Então, ele pode ser orientado a fazer hidratação em casa, uso de sintomáticos e não vai ser internado, por exemplo. Já aquele paciente que tenha comorbidades ou esteja apresentando já naquele momento sinais de alarme, ele vai precisar de uma investigação mais aprofundada, talvez ser encaminhado para um pronto atendimento ou eventualmente para um hospital, para a coleta de exames, para a internação, para a hidratação endovenosa. Então, isso tudo é feito naquele momento inicial do atendimento. Então, é importante que as pessoas saibam que ela vai ser muito bem recebida no sentido de, quando se trata da doença, não é? E encaminhada da melhor maneira possível, não é? A gente falava ali dos sintomas, né? Diferente das 3 doenças, eu acho que você que está em casa pode acompanhar isso, entender, pelo menos em relação à questão dos sintomas. Então, se por acaso, não é? Alguém da sua família, a vizinhança, aparecer com esse tipo de sintomas, já é muito importante que procure a unidade básica de saúde, justamente para perceber e entender que isso pode ser tratado, de fato, para que não se evolua o quadro, né? Nesse caso, isso pode acontecer, né? Por exemplo, da doença em específico, a dengue, ela pode evoluir caso não tenha um tratamento adequado. Exatamente. Então, os casos que não são manejados adequadamente nas unidades podem evoluir com formas mais graves, né? É lógico que existem casos esporádicos que fatalmente teriam essa evolução, mas a grande maioria a gente consegue evitar que evoluam para formas graves com o manejo adequado na unidade básica. Então, a grande maioria dos casos não precisa ir para o hospital, não precisa ficar internado, basta ter um manejo adequado na unidade básica. Nesse caso, eu posso ser picado e ter a dengue, por exemplo, várias vezes. Existe um número limitado para que a pessoa desenvolva por uma questão hemorrágica? Não. Não é a quantidade que você é picado que vai te trazer a dengue hemorrágica, não é isso? Na verdade, a gente tem 4 tipos de vírus da dengue, 1, 2, 3 e 4. Então, a gente pode ser infectado 4 vezes na vida com a dengue, né? É lógico que, geralmente, esses tipos não circulam ao mesmo tempo em determinada região. Então, isso varia ao longo do Sazonal, tempo. Mas existe sim, o que o senhor falou. O fato da pessoa já ter sido infectado uma vez por qualquer um dos tipos do vírus, se ele vier a ser infectado de novo, tem um risco um pouco maior de evoluir com formas graves. Isso é verdade.
Ah, então, porque às vezes a gente fica um pouco preocupado em relação a isso, né? Ah, mas se eu já fui picado pelo mosquito da dengue, eu não posso receber o Zika, não posso ter o Zika ou não posso ter chikungunya. Mas isso pode acontecer? Pode, Sim. pode sim. São vírus diferentes, alguns deles são parecidos, né? Mas são vírus diferentes. Então, se eu tive dengue, eu posso ter, sem nenhum impedimento, ter Zika, ter chikungunya, então... Olha, então, estamos aqui conversando sobre justamente esse mosquitinho aí danado que tem transmitido nós estamos falando de 3 doenças, mas são 4 especificamente, né, doutor, em relação à febre amarela também, e nós temos, por obrigação inclusive, viu, estar atentos a isso, justamente porque a saúde a gente sabe que é uma das coisas principais que nós temos, né, e precisamos velar por ela. Nós queremos apresentar aqui para você agora a questão de alguns mitos e verdades. Sabe aquelas coisas que o vizinho fala ou que aquela pessoa do trabalho fala e a gente fica preocupado assim, mas será que isso é verdade? Será que isso tem a ver? Será que isso de fato procede? Ou é de fato uma invenção ou ligado àquilo que a gente fala, uma fake news, né? Aquilo que as pessoas têm dito que de fato não é verdade. Então a gente tem, acho que a tela, vamos mostrar aí, quais são a questão dos mitos e verdades. Vamos ver. Primeiro, o mosquito se reproduz mais rápido no calor, doutor. É verdade. É um mito ou uma verdade? Isso? É verdade. É verdade. Então isso é verdade. Então, nos meses mais quentes do ano, são os meses em que geralmente a incidência da doença é maior. Então, isso está relacionado justamente àquela reprodução do mosquito. Então, quanto maior a temperatura, mais rápido vai ser aquele ciclo de reprodução. Isso não quer dizer que no inverno não tenha essa reprodução. No inverno também tem, porém em escala menor. Isso, exatamente. A gente tem alguns casos esporádicos em meses mais frios, né? Mas a doença não chega a zerar a incidência, né? Mas certamente tem essa diferença em relação aos meses mais quentes. Ok, então o mosquito se reproduz mais rápido de fato no calor, isso é uma verdade. Vamos ver mais um aí para ver o que de fato as pessoas têm pensado e até mesmo para tirar a dúvida. As larvas do mosquito só se desenvolvem em água limpa, mito ou verdade? Então, esse é mito. É lógico que tem uma preferência... Isso é mito? Olha, até então eu achava que de fato era só assim. Ela tem uma preferência de fato por água limpa, né? Mas não quer dizer que ela não possa se reproduzir em águas sujas, poluídas, esgoto, né? Então, isso é um mito, né? Não é porque aquela água está poluída, é esgoto a céu aberto, que não pode ocorrer reprodução do mosquito da dengue. Ok. Mitos e verdades, vamos ver mais uma frase, vamos ver se ela de fato corresponde. O mosquito ataca preferencialmente durante o dia, mito ou verdade? Essa é verdade. Só durante o dia? Preferencialmente. Preferencialmente. Mas à noite também? A atividade biológica do mosquito é mais intensa no amanhecer e no entardecer. Tem alguma explicação para isso ou porque faz parte disso? Faz parte da biologia daquela espécie. Então, naqueles períodos do dia é onde ele tem o maior nível de intensidade, a maior atividade metabólica dele é nesses períodos, né? Então, o risco maior de ocorrerem picadas vão ser ao longo do dia, principalmente no amanhecer e no entardecer. Não é impossível ocorrerem picadas à noite, principalmente em locais com iluminação artificial. Mas ela prefere, a fêmea, né, do mosquito prefere esses períodos para picar. Ok, então isso é uma verdade. Vamos mais uma frase, vamos ver se ela corresponde aos mitos e verdades. A fêmea e o macho picam, verdade ou mito? Vamos colocar como mito, né? Porque eles podem até picar, mas em termos de transmissão de doença, é a fêmea que vai transmitir. Então, é ela que vai procurar picar o humano atrás de sangue para ter condições de gerar seus ovos, de poder estar pronta para uma reprodução. Então, é a fêmea quem transmite a doença. Ok. Mais uma frase, vamos ver se mito ou verdade e se talvez seja uma dúvida que você em casa tenha. Nenhum medicamento cura a dengue. Mito ou verdade? Isso é verdade. Isso é verdade. Nenhum medicamento vai curar. Não tem nenhuma medicação específica, nenhum antiviral que seja ativo contra o vírus da dengue, né? Então, o tratamento da dengue se baseia em tratamento de suporte. Então, oferecer condições para manter o paciente vivo enquanto ele passa por aquela fase crítica da doença, com terapia substitutiva, renal substitutiva, hemodiálise, transfusão, o que for necessário para mantê-lo vivo, para sair daquela fase crítica e sobreviver. Agora, tem algum medicamento que a pessoa não pode tomar de maneira alguma para curar esses sintomas que aparecem?
Então sempre é importante evitar salicilatos, né, AS. Se a pessoa fizer uso de anticoagulante, então isso tem que ser avaliado também caso a caso, né, pelo risco das complicações hemorrágicas, né? E também não são recomendados o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, né? Então, anti-inflamatório em geral a gente não recomenda usar. Porque a gente sempre ouve essas coisas, né? Até quem está em casa talvez já tenha ouvido isso. Olha, quando está com... Você não pode usar dipirona, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Então, por isso que eu fiz a pergunta, porque já que nenhum medicamento cura, qual que não deveria mesmo tomar, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Mais uma frase, mito e verdade, vamos ver se isso tem a ver com aquilo que você pensa em casa. A dengue só pode ser contraída uma vez. A gente até já falou sobre isso aqui, né? Então é um mito, né? Então, conforme eu falei, tem 4 tipos de vírus da dengue, então, na teoria, a gente pode se infectar 4 vezes, ter dengue 4 vezes na vida. Mais uma frase, vamos ver, enquanto nós temos um tempinho para dar uma olhada. Mitos e verdades, hidratação ajuda a curar a dengue. Mito ou verdade? É verdade. Então, essa é uma das principais estratégias que a gente usa no cuidado ao paciente com dengue. Tanto em casa, né, com hidratação por via oral, como, se for necessário internar, com hidratação endovenosa. Né? Então, essa é uma das principais estratégias que a gente usa para tratar Aquele o doente. soro caseiro, não? Também, é uma estratégia possível. É um possível. Sim. Porque as pessoas normalmente fazem também esse soro caseiro, né? E parece não, e funciona mesmo. De não, fato, funciona. Né? Funciona muito bem. É uma estratégia Eu falo porque possível. minha mãe, ela faz parte daquela pastoral da criança, que é um dos movimentos, uma das pastorais, eu acho que com muita eficiência na nossa igreja, e usa-se isso, né? Incentiva-se as mães, né, o uso do soro caseiro, mas em outras questões, né? Mas por isso que eu perguntei também em relação à questão da dengue. Mais uma questão de mito e verdade, vamos ver mais uma dúvida. Para matar os ovos do mosquito, basta secar os reservatórios de água parada. Mito ou verdade? Isso é mito. Então, essa é uma questão importante, porque... Poxa, então vamos falar sobre isso mesmo, hein? Porque os ovos são super resistentes, os ovos do mosquito. A fêmea geralmente coloca os ovos em superfícies, né, úmidas, próximas à água, não necessariamente na água. E esses ovos podem ficar viáveis no meio ambiente por meses a anos. Na verdade, até 1 ano e meio, né, o que se tem de informação. Nossa, doutor, isso para mim é uma grandíssima novidade. Então, eventualmente, um ovo que foi colocado numa determinada época do ano, mesmo que não tenha chuva, não tenha água, ele pode ficar viável, esperar uma época de chuva para poder gerar novos mosquitos. Então, o fato da gente eliminar a água daquele local não elimina necessariamente os ovos. Nesse caso, o que a pessoa tem que fazer para que, de fato, eles sejam eliminados mesmo? Então, é justamente evitar locais que possam acumular água. Porque se não tiver água, o mosquito não vai conseguir se reproduzir. Nesse caso, se eu coloco a terra, manter isso, não deixar em hipótese alguma que naquele mesmo lugar, porque pode ser que ali tenha a larva, tem o ovo, né? Então, a pessoa não em hipótese alguma, deixar sem terra ali. Isso, não deixar juntar água. Então, isso é o que vai evitar, vai quebrar o ciclo de reprodução do mosquito. Nós temos mais uma última, vamos ver, uma última frase, vamos ver se é mito ou verdade. Tomar vitamina B afasta o mosquito? Mito ou verdade? Isso é mito. Então, Por que vitamina B? Eu não entendi por que vitamina B. Não, porque isso é uma questão que foi levantada há algum tempo, né? Teve estudos antigos que sugeriram essa associação, o fato da pessoa ingerir vitamina B e repelir os mosquitos. Então, isso existe e é uma questão que às vezes é colocada, né, na cultura popular e tal. Mas tem estudos mais recentes que foram realizados e, de fato, isso não é uma estratégia para afastar mosquito. Então, isso não funciona. Então, de fato, é mito. Então, nada disso. Tomar vitamina B, não vai sair tomando vitamina B aí para afastar o mosquito da dengue, porque não vai funcionar. A questão mesmo é a prevenção que a gente tem falado aqui, né? Olhar bem a sua casa aí, se de fato não está dando espaço para que esse mosquito possa encontrar um refúgio bem tranquilo para que ele possa proliferar. Aí isso seria muito danoso para todos nós. Nós temos aqui 2 perguntas e você pode, fazer a sua pergunta ligando para cá, 0 operadora 19 3871 9620. Tem dúvidas sobre o assunto que nós estamos conversando aqui? É só ligar e a gente vai tentar responder daqui a pouco. Essas 2 perguntas a gente vai fazer no próximo bloco, porque nós estamos no finalzinho desse nosso bloco aí. Quero lembrar a você que a nossa temática de hoje é justamente para nos ajudar, para ajudar você, as pessoas da sua família, do seu bairro, do seu condomínio, onde quer que você esteja, justamente para se prevenir justamente sobre essa temática, sobre a dengue e outras doenças transmitidas
por esse mosquito aí, Aedes aegypti. Então, olha só, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só, até daqui a pouco.